chamado. A primeira coisa é obedecer a sua palavra. E Jesus disse: entra dentro do barco, vai para outra banda, vai para o outro lado, porque naquele outro lado, naquele outro lugar, eu tenho uma obra ali a realizar. Eu tenho algo para fazer naquela cidade. Eu tenho algo para fazer na vida daquelas pessoas que se encontram doentes, presos, acorrentados pelo pecado, acorrentados pelo diabo. Aquelas pessoas são especiais para mim. Aquelas pessoas ali, eu amo aquelas pessoas. É necessário que a gente pregue, é necessário que a gente pregue a palavra da salvação. É necessário que a gente pregamos a verdade. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus falou: eu vou me despedir da multidão e vou me encontrar com vocês do outro lado. Eu vou me despedir da multidão e já já eu vou me encontrar com vocês. Entra dentro do barco e vai para o outro lado. Mas a Bíblia relata que Jesus, quando despediu da multidão, Jesus ele não foi se encontrar com seus discípulos. Jesus foi fazer outra coisa. Jesus subiu para um monte para orar, à parte, sozinho. Porque tem momento da nossa vida que a gente precisa se reservar. Tem momento da nossa vida que a gente precisa ficar sozinho com o Senhor. Tem momentos da nossa intimidade com o Senhor Jesus. A gente precisa ter aquele horário reservado, só você e Deus, para falar, para se expressar o que você está sentindo, o que você quer que Ele faça na sua vida. Tem coisas que a gente vai orar que não cabe a outras pessoas ouvir. Tem coisas que a gente vai orar que não é necessário, não convém que a pessoa escute aquilo que você ora. Tem coisas que é só você e Deus. Louvado seja Deus. E Jesus disse que, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar. E eu fico aqui pensando aqui, o seu discípulo obedeceu a sua palavra. O seu discípulo executou aquilo que Jesus falou. Entra dentro do barco. Os seus discípulos obedeceram. Mas a Bíblia conta que o barco, ele era açoitado pelo vento, pela tempestade. Interessante que quando a gente obedece a palavra do Senhor Jesus, as coisas é para dar certo. As coisas para ir no rumo certo. Quando a gente faz as coisas tudo certinho, que a gente obedece a palavra do Senhor Jesus, as coisas tem que estar no prumo. As coisas têm que se encaixar. As coisas é para dar certo. Mas aqui os seus discípulos, eles obedeceram a palavra, entrou dentro do barco, fez tudo bonitinho, tudo correto. Mas veio uma tempestade para querer tirar os seus discípulos do foco, do caminho, na estrada onde Jesus falou que os seus discípulos eram para ir, no caminho que era para ir. Tudo enquanto, quando a gente obedece a palavra do Senhor Jesus, sempre tem algo para tirar a gente do foco, numa direção do caminho aonde Jesus quer que a gente ande, onde quer que Jesus quer que a gente vá. Sempre tem algo acontecendo, sempre tem algo para querer retirar da presença do Senhor Jesus, para querer tirar a gente do chamado, naquilo que o Senhor Jesus quer que a gente faça. Sempre vem uma coisa contra nós, sempre vem algo para querer tirar a gente da posição. Mas quando a gente está firmado, quando a gente olha para o Senhor Jesus, quando a gente sabe o que a gente realmente quer na nossa vida, nada tira a gente do foco. Pode vir tempestade, pode vir qualquer coisa para querer tirar a gente do caminho. Mas quando a gente está firmado, quando a gente está determinado para cumprir a sua palavra, para fazer o que o Senhor quer que a gente faça, nada vai tirar a gente do foco. A gente pode até pensar que o Senhor Jesus, por algum tempo, ele se esqueceu da gente. A gente pode até pensar que a gente está andando sozinho.
Porque tem coisas na nossa vida que a gente anda pelo vale. Tem coisas na nossa vida que a gente parece que está sozinho nessa prova, nessa tempestade. Os seus discípulos aqui, eles começaram a murmurar um contra os outros. Jesus nos deixou. A gente está sozinho nessa. Jesus nos abandonou. Jesus prometeu que ia se encontrar com a gente. Já está de noite, já está escuro. A gente vai morrer, a gente vai perecer. O Senhor Jesus prometeu que ia se encontrar com a gente. Cadê Ele? A gente está nessa tempestade aqui. O barco a gente está já no meio do mar, açoitado pelas ondas. O vento está ao contrário daquilo que Jesus falou que a gente vá para aquele caminho ali. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia conta aqui que os seus discípulos ali ficaram com medo. Aleluia. Os seus discípulos ali pensaram que ele estava sozinho naquela prova, naquela tempestade. Jesus foi para o monte orar. Mas a Bíblia conta que quando Jesus ele promete uma coisa, ele cumpre. Ele falou que ia se encontrar com os seus discípulos. Ele foi se encontrar com os seus discípulos. Ele falou que ia se encontrar. Ele falou que ia para o outro lado. Mas os seus discípulos não conseguiram chegar do outro lado enquanto Jesus estava lá no monte. Tinha uma coisa ali atrapalhando para os seus discípulos chegar do outro lado ali. Ele não conseguiu, porque ali algo se levantou contra eles. Uma tempestade se levantou contra eles e não queria que eles pregassem, não queria que eles chegassem do outro lado. A tempestade ali era um bloco ali, uma parede que não deixava o seu discípulo chegar do outro lado. Se levantou a tempestade, se levantou um vendaval que não deixava o seu discípulo chegar do outro lado. Mas Jesus de Nazaré terminou o seu diálogo com Deus. E Jesus foi se encontrar com o seu discípulo, porque quando ele promete, ele cumpre, ele faz. A Bíblia conta que Jesus, quando chegou pertinho da praia ali, do lago, eu não sei se tinha barco para o Senhor Jesus entrar. Eu não sei se ali tinha algo ali para o Senhor Jesus se mover para se encontrar com o seu discípulo. Jesus podia ir por um barco. Jesus podia ir voando, porque ele tem essa autoridade, ele sempre teve. Mas Jesus ele preferiu ir andando sobre as águas. Jesus ele preferiu pisar na face da água e mostrar para a água que ele tem todo o poder, que ele tem toda a autoridade. A Bíblia conta que Jesus ele preferiu andando sobre as águas, pisando na face da água, humilhando a água. Jesus preferiu andando sobre as águas para provar para águas e para provar para os seus discípulos que ele tem toda a autoridade sobre aquele problema. Jesus tem toda a autoridade sobre o teu problema. Jesus ele tem toda a autoridade sobre o problema do teu pai, sobre o problema da tua mãe, sobre o que você está passando. Essa provação, essa tempestade que você está passando não é para te matar, não é para te assustar, não é para te colocar medo. Essa tempestade que você está passando, isso aí até é bom para um lado, porque através da tempestade é que o Senhor Jesus se revela para os seus filhos. É através da tempestade, é através da afronta, é através desse problema, dessa situação que você está vivendo, que você está pensando que é o teu fim, que você está pensando que Jesus te abandonou, que você está pensando que Jesus não está contigo. É nessa tempestade que ele vai se revelar para você. É no meio dessa dor, é no meio dessa tempestade, é no meio dessa angústia que o Senhor Jesus de Nazaré ele vai se revelar para ti, ele vai se revelar que ele tem todo o poder e que ele tem toda a autoridade nesse problema que você está passando. É nessa dificuldade, é nesse problema, é nessa tempestade que você está passando que ele vai se revelar para você. E a Bíblia conta que Jesus foi caminhando sobre o mar.
A Bíblia conta que Jesus foi caminhando, pisando na face da água. E quando Jesus chegou pertinho do barco dos seus discípulos, os seus discípulos não reconheceram ele. Os seus discípulos não conseguiram, os olhos dos discípulos, os olhos natural, não conseguiam compreender a grandeza, a autoridade de um homem andar sobre as águas. E os seus discípulos diziam: é um fantasma. É um fantasma que está caminhando ali sobre as águas. O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu vejo com isso? Tem um grupo de pessoas, tem um grupo de crente que tem dificuldade em reconhecer Jesus na tempestade. Tem um grupo de pessoas que reconhece Jesus na abundância. Vem para a igreja, conta o testemunho, fala o que Jesus fez. Mas quando está na tempestade, pensa que Jesus não está com ele. Mas quando a tempestade vem, as pessoas pensam que Jesus não está com a pessoa, que Jesus não está com a gente. Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer Jesus no meio da tempestade, no meio da prova, no meio do vendaval. Tem pessoas que têm essa dificuldade de reconhecer Jesus na prova. Só reconhece Jesus na abundância. Glorificado é o Senhor Jesus. E Pedro fez uma prova para o Senhor Jesus. Senhor, se tu és tu que está aí, manda eu ter contigo. Pedro fez prova do Senhor Jesus. Faça prova. Não é pecado, não é errado você fazer prova do Senhor. A Bíblia diz: fazer prova de mim. Faça prova do Senhor Jesus. Senhor Jesus, você está comigo nessa situação. Você está comigo nessa prova, nessa tempestade. Você está com... É de Deus esse emprego. É de Deus esse namoro. É de Deus aquela varoa. Não é pecado a gente fazer prova do Senhor. Faça prova como Pedro fez prova. Senhor Jesus, Senhor, se és tu que está aí, manda eu ter contigo. Jesus responde quando você faz prova dele. Quando você faz prova do Senhor Jesus, quando você abre a sua boca e faz prova do Senhor Jesus, ele responde. Ele respondeu Pedro. Glória a Deus. Ele falou: Pedro, vem Pedro. Vem Pedro. Vem para a minha presença. Vem onde eu estou. Vem caminhando sobre a face dessa água também. Eu te dou essa autoridade de você pisar em cima desse problema. Eu te dou essa autoridade de você também vir andar sobre as águas. E a Bíblia conta que Pedro foi andando. A Bíblia conta que Pedro foi andando para a presença do Senhor Jesus, caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia conta que Pedro, ele foi afundando. A Bíblia conta que Pedro, ele foi afundando. Pedro, quando ele foi afundando ali naquela água ali, as forças de Pedro se acabou. A fé de Pedro parece que estava se afogando junto com ele. Pedro não tinha mais força de caminhar na direção do Senhor Jesus. Pedro se desanimou na caminhada com o Senhor Jesus ali, naquela direção, naquela pouca instância ali. Pedro se desanimou, Pedro se afundou. Pedro não conseguia mais caminhar na presença do Senhor Jesus. Ele foi se afundando no meio do problema. A Bíblia conta que Pedro foi afundando sobre o problema ali. Pedro não conseguia mais caminhar até Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem prova que a gente vem para a nossa vida que não é para a gente matar a gente. Tem coisas que a gente vê na nossa vida que não vai nos matar, porque Jesus está com a gente. Jesus está no controle da situação. Essa prova não é para matar. Essa prova só é para revelar que Jesus tem toda a autoridade. E a Bíblia conta que Pedro foi afundando, não tinha mais força de caminhar na direção de Jesus. O que eu aprendo com isso? Quando a gente perde as forças por causa do problema, por causa da dificuldade, por causa de alguma coisa, quando a gente não tem mais força de caminhar,
É aí que Jesus entra. Pedro não conseguia mais caminhar, pois Jesus foi caminhando na direção de Pedro. Pedro não tinha mais de condição de caminhar. Jesus foi caminhando na direção de Pedro. E a Bíblia conta que quando Jesus foi caminhando na direção de Pedro, eu imagino o Senhor Jesus pensando: só deu para caminhar até aí? As tuas forças só deu para você chegar até aí? Já desanimou? Não consegue mais caminhar na minha presença? Não consegue mais ir para perto de mim? Pois eu vou para perto de você. Eu vou até a ti. Se você não tem mais condição de vir até a mim, eu vou até a ti. Eu vou até a ti. Eu vou até a ti. Se você não tem mais coragem, perdeu o desânimo de caminhar na minha presença, eu vou até a tua presença, vou restaurar a tua força, vou te colocar de pé mais uma vez, vou te erguer, vou te dar alegria, vou te esforçar, vou te colocar de pé novamente na minha presença. Aleluia, Jesus. E a Bíblia conta que Jesus estendeu a mão para Pedro. Por que Pedro afundou? Existe muita explicação por que Pedro afundou. Pedro afundou porque Pedro foi caminhando na direção do Senhor Jesus. Em vez de Pedro continuar olhando para o Senhor Jesus, Pedro ele preferiu olhar para o problema. Pedro ele preferiu olhar para a dificuldade. Pedro ele preferiu olhar para as tempestades. Pedro ele preferiu olhar para as águas, para o vento forte. E Pedro, a Bíblia conta que Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus. Quando a gente tira os olhos do Senhor Jesus e começa a olhar para o problema, começa a olhar para a situação, é notório que a gente afunda. É notório que a nossa fé começa a submerger. É normal a gente afundar. Normal se a gente tirar os olhos do Senhor Jesus, porque isso não é certo, a gente tirar os olhos do Senhor Jesus. Mas quando a pessoa tira os olhos do Senhor Jesus, a pessoa afunda. A pessoa afunda. Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus e Pedro foi afundando, porque Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali pertinho do seu discípulo. Jesus estava ali pertinho de Pedro e não deixou que Pedro morresse e nem se afogar naquela tempestade. Jesus estendeu a mão para Pedro. Jesus estendeu a mão para Pedro. Jesus não acusou Pedro. Jesus não apedrejou Pedro. Jesus falou: homem de pouca fé. Mas antes que o Senhor Jesus falasse para ele, homem de pouca fé, primeiro Jesus estendeu a mão para depois repreender. Porque tem pessoa que está morrendo, tem pessoa que está passando por problema, porque pecou, porque fez a coisa errada, quebrou a cara. Em vez de as pessoas ajudar, a pessoa estender a mão, tem pessoa que vai logo apedrejando, tem pessoas que vai logo acusando, tem pessoas que vai logo para tentar logo matar a pessoa logo, em vez de estender a mão. Jesus estendeu a mão para Pedro, para depois repreender. Ajudou primeiro a Pedro, tirou Pedro logo daquela situação, puxou Pedro para fora, estendeu a mão para Pedro. Isso que a gente devemos fazer: estender a mão e não acusar, e não perguntar por que fez isso. Porque estende a tua mão primeiro, para depois usar de sabedoria e falar com ele e falar com ela. Estende logo a mão primeiro. Não repreenda, não acuse. Estende a mão para quem está precisando primeiro. Aquela pessoa que está passando por aquele problema, estende a mão para ele, estende a mão para ela. E Jesus estendeu a mão para Pedro e puxou Pedro e falou: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que tu duvidaste? Por causa da dúvida, tu se afogou.
causa da dúvida, tu ia perecer, melhor dizer. Por causa que tu duvidaste, tu está se afundando. Não duvida, esse problema vai passar. Não duvida, essa tempestade vai passar. Não duvida, o que você está passando, Jesus vai realizar, vai mudar o teu quadro, vai mudar a tua história, vai mudar o que você está passando. Jesus vai mudar o coração do teu pai, Jesus vai mudar o coração da tua mãe, Jesus vai fazer a obra na tua casa, Jesus vai fazer a obra na tua família. Não duvida da promessa, não duvida da autoridade, não duvida do que Deus prometeu para ti. Confia nele, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, não duvida, porque Ele vai fazer acontecer, Ele vai fazer acontecer, Ele vai fazer acontecer. Ele tem autoridade para mudar o coração, Ele tem autoridade para mudar o pensamento, o jeito. Aleluia, aleluia. A Bíblia conta que Jesus, Ele tem autoridade para mudar o coração da pessoa. 1 Samuel conta uma história ali de Saul. A história de Saul ali, como esqueci aqui onde é, que Jesus, que Deus, Ele mudou o coração de Saul. Embora que Saul teve o fim trágico, mas Deus mudou o coração de Saul. A Bíblia conta que Deus mudou o coração de Saul. Quando Saul dobrou as costas para Samuel, o coração de Saul foi mudado. É nessa palavra que a gente se apega, que Deus, Ele tem autoridade para mudar o coração da pessoa mais arrogante, da pessoa mais orgulhosa, aquele coração de pedra do teu pai, aquele coração de pedra da tua mãe, aquele coração de pedra do teu irmão. Jesus tem autoridade para mudar o coração dele. Jesus tem autoridade para mudar o coração dela. Não se esqueça disso. Jesus tem toda a autoridade para mudar a vida de uma pessoa. Ele mudou a minha, Ele mudou a tua. Ele vai mudar o coração do teu pai. Aleluia! Ele vai mudar o coração da tua mãe. Ele vai mudar o coração daquela pessoa que tu está orando, tu está pagando um preço por ele. Confia, porque Jesus, Ele vai mudar o coração. Jesus, Ele vai fazer acontecer. Mas é necessário que a gente não duvida. A Bíblia fala que é impossível a pessoa agradar a Deus se não tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível as coisas acontecerem. É necessário que a gente tenhamos fé para as coisas de Deus serem realizadas na nossa vida. Se a gente não tiver fé, como é que a gente vai acreditar que Jesus vai mudar o coração da tua família, de alguém que você está orando, se você não tem fé? É necessário ter fé nessa orar, porque tem gente que ora, mas duvida. Tem gente que ora, mas não acredita. Tem gente que ora, mas sempre vem na dúvida. Deus não age no meio da dúvida. Deus não age no meio da incerteza. Confia no Senhor Jesus. Lança essa dúvida por terra. Está com dúvida, não consegue se libertar da dúvida. Pede para Deus tirar a dúvida do teu coração, porque o Senhor tem também autoridade para repreender a dúvida, tirar a dúvida do coração da pessoa. Jesus, Ele tem essa autoridade também de tirar a dúvida, de tirar o orgulho da pessoa, de tirar todas as coisas, a limpar e lavar com sangue carmesim. Jesus tem essa autoridade para tirar a dúvida da pessoa. Mas vindo aqui para a palavra aqui, que é onde eu estava aqui, que Jesus, Ele puxou Pedro. Quando Pedro reconheceu que não podia tirar os olhos do Senhor Jesus, Pedro falou: Senhor, me socorre. Quando Pedro estava afogando, estava afundando, melhor dizer, Pedro reconheceu logo: não devia tirar os olhos do Senhor Jesus. Não era para me tirar os olhos dele. Aí ele reconheceu e gritou: Senhor, salva-me. Jesus, na mesma hora, foi lá, caminhou. Aí se lembrou de mim. Aí olhou para mim novamente. Reconheceu quem está do teu lado. Reconheceu que eu estou contigo. Clamou me pedindo ajuda, clamou me pedindo socorro. Pronto, vou sim, vou salvar. Vou te salvar. Reconheceu que você
precisa de mim? Você reconheceu que eu que tenho autoridade sobre esse teu problema? Aleluia! Está reconhecendo que eu que tenho toda a autoridade? Está reconhecendo que você não é para ficar aos olhos de mim? Quando a gente reconhece que a gente não dá para lutar contra o nosso problema, contra as coisas, Senhor, Senhor Jesus, quando a gente reconhece, aí o Senhor Jesus se faz. Pedro reconheceu: o Senhor me salva. O Senhor pegou e salvou, puxou Pedro. E a Bíblia conta que os dois foram caminhando novamente. Não tira os olhos de mim, Pedro. Não tira os olhos de mim. Os dois foram caminhando. Pedro não se afogou mais, Pedro não afundou mais, porque Pedro ele foi caminhando com o Senhor Jesus. E quando ele chegou, os dois dentro do barco, a Bíblia conta que o Senhor repreendeu a tempestade, repreendeu e botou tudo no seu devido lugar. E a Bíblia conta que o barco chegou do outro lado. Porque quando Jesus está no negócio, quando Jesus está no projeto, quando Jesus está no ambiente, quando Jesus está com a gente, pode ter certeza, a vitória é certa. Pode ter certeza que a gente vai chegar do outro lado. E pode ter certeza que a promessa, a palavra vai se cumprir. Pode ter certeza que quando Jesus está com a gente, já pode se levantar, a tempestade pode se levantar, mas vai cair por terra. Vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra essa tempestade, porque Deus está com a gente. Deus está conosco. O Deus de Israel está com a gente. E a Bíblia conta que o barco chegou do outro lado. E quando chegou do outro lado, aí pronto. Aí a palavra foi se cumprindo. Quando chegou do outro lado, os enfermos ali, todo mundo trazia a cidade de Genezaré. Quando Jesus chegou com o Senhor naquela cidade ali, muita gente foi curada. Tinha gente que só tocasse uma hora do Senhor Jesus e ia ser curado. Irmão, quando Deus tem uma obra muito grande na tua vida, pode ter certeza que a tempestade vai se levantar. Por que a tempestade vai se levantar? Porque o projeto que Deus tem na tua vida, o diabo ele não quer que isso realize. Quando a prova está tremenda, porque a bênção vai ser tremenda. Quando a prova está ali muito grande, porque a bênção vai ser grande. A tempestade se levantou ali, querendo ali atrapalhar ali a missão, porque quando ele ia chegar do outro lado ali, a missão ali era muito forte. Muita gente ia ser curada, muita gente foi curado. O diabo não queria que isso acontecesse. Mas a palavra do Senhor Jesus não cai por terra. A palavra do Senhor Jesus ela não cai por terra. Tudo que Deus fala se realiza. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. Amém? São só essas poucas palavras que eu venho trazer para a tua alma e para o teu coração. Receba da paz do Senhor Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece.